Roube como um artista, de Austin Kleon. Você sabia que Salvador Dalí e Picasso podem ser considerados os maiores ladrões de todos os tempos? Isso pode parecer estranho para você, mas de certa forma é verdade. Nada é totalmente original. Toda a arte é inspirada e baseada em outras obras. A questão é que, na maioria das vezes, nós desconhecemos a origem e por isso achamos que são originais. Neste resumo, você vai entender que o trabalho criativo não surge do além. Na verdade, todo tipo de criação é produto do trabalho de pessoas criativas que viveram antes de nós. Você também vai compreender que você não precisa ter medo de se inspirar em outras pessoas, e que todo trabalhador da indústria criativa deve entender que é possível, justo e poderoso, moldar as suas ideias a partir de trabalhos que já foram realizados. Parte 1. Quando você se conecta ao legado de bons artistas, você se sente mais inspirado para começar a sua própria criação. Ao contrário do que você pode pensar, a ideia de arte original é falsa. A originalidade não é o aspecto mais importante da criação artística. Na verdade, pensar que a essência da verdadeira arte é ser original pode fazer você perder muito tempo e energia com sua criação, pois não importa o quanto você tente, criar algo totalmente original é simplesmente impossível. Nenhuma arte e nenhum artista consegue ser completamente original, nem mesmo aqueles que são os mais reconhecidos, como Picasso ou Salvador Dalí. Toda obra criada tem a influência de outra obra e de outros artistas, e todo o processo de criação se inspira em trabalhos anteriores. Pense, por exemplo, em uma das maiores bandas de todos os tempos, os Beatles. Antes de virarem uma banda autoral compondo suas próprias letras e melodias, eles eram um grupo cover, ou seja, que replicava canções de outras bandas. E ter essa banda cover foi essencial para que eles se tornassem a grande banda que foram. Uma forma interessante de enxergar a influência artística é imaginar o DNA de uma criança. Toda criança é uma mistura dos genes de seus pais, e nenhum DNA é novo ou totalmente original, mas sim um novo resultado a partir da combinação deles. Isso quer dizer que a sua criação artística deve começar quando você encontrar o trabalho perfeito para inspirar a construção de sua arte, ou para roubar. Você precisa estar rodeado de boas ideias e bons trabalhos para que a sua inspiração comece a fazer efeito. Uma das dicas do livro é a criação de uma árvore genealógica da arte. Para construir a sua própria árvore, você precisa encontrar um artista ou profissional criativo que você admire intensamente. Depois, mergulhe no mundo dessa pessoa, vá a fundo. Colhe fotografias do artista em sua parede, estude sua história, aprenda sobre a estratégia que eles usaram para criar o trabalho que você tanto admira. Depois de fazer isso com seu artista preferido, descubra quais pessoas o influenciaram e repita o mesmo processo de pesquisa e imersão com elas. Siga este processo pelo tempo que você desejar, lembrando que quanto mais pessoas você pesquisar, mais chances você terá de incorporar boas características aos seus próprios trabalhos. Parte 2. Imite os seus ídolos e descubra a diferença entre vocês. Descobrir a área em que você não consegue imitá-los é essencial para criar o seu próprio estilo. Existe uma diferença entre copiar e plagiar, e quando você estiver nas primeiras etapas da sua criação, copiar pode ser uma ótima ideia. Copiar não significa tomar algo de alguém e dizer que é seu, mas, na verdade, começar a imitar o que os seus ídolos fazem. Encontre pessoas que você admira e tente ser como eles. Imite não apenas a arte que eles criam, mas também os seus estilos de vida. Tente entender o que os motivou a criar as obras que você tanto adora. Fazer isso pode ter um benefício muito grande para o seu processo criativo. Inclusive, grandes artistas começaram assim. Fazer isso é positivo porque, durante o processo, você começa a perceber que é muito diferente deles em vários aspectos, e que não precisa fazer tudo exatamente como eles fizeram. É exatamente nesse momento que você vai descobrir que você pode começar a criar a sua própria arte, e assim surge o seu estilo. Esses pontos talvez sejam, de certa forma, as suas fraquezas. Você não é como eles ali, e isso pode acabar sendo ótimo para você. Utilize essas áreas para ser criativo e descobrir novos meios de expressar aquilo que deseja. Explore esses nichos da melhor forma possível. O autor chama isso de emulação.
Foi assim que um dos mais famosos apresentadores da TV norte-americana começou a sua carreira. Conan O'Brien, que também é comediante, decidiu em um momento de sua vida que gostaria de ser como David Letterman. A princípio, ele estudou o seu ídolo e começou a imitá-lo, mas depois começou a perceber que haviam diversas diferenças entre eles e que algumas delas eram bem notáveis. E esse é um processo sem fim. Enquanto Conan O'Brien queria ser um David Letterman, o próprio Letterman queria ser como um outro artista, o Jack Benny. Todos eles começaram suas carreiras de sucesso imitando outras pessoas que admiravam e utilizaram esse momento da percepção de diferenças para acentuar suas próprias qualidades. Parte 3. Tenha sempre hobbies e atividades que não sejam relacionados ao seu processo criativo. A criatividade e a inspiração surgem quando deixamos nossa mente relaxar, vagar e fluir. É essencial, então, ter sempre projetos diferentes que te distraiam do seu projeto principal. Muita gente pensa exatamente o oposto. Quando elas começam suas trajetórias como artistas, sentem vontade de abandonar os seus hobbies e atividades de lazer para focar somente em suas artes. E isso é muito negativo, pois essa imersão completa no trabalho artístico pode ter um resultado oposto àquilo que você deseja. Todos aqueles que trabalham com criatividade podem ter algum tipo de bloqueio criativo. Se esse bloqueio chegar quando você estiver focado somente em um projeto, você pode ficar deprimido e até improdutivo. Além disso, você pode querer forçar o fim desse bloqueio, pressionando a sua mente, e não permitindo que a inspiração volte naturalmente. Isso é muito ruim e pode lhe frustrar imensamente, além de prejudicar a qualidade de seu trabalho. Portanto, mantenha sempre as atividades paralelas e dê espaço para sua mente se renovar e se distrair. Lembre-se também que as suas atividades paralelas não precisam necessariamente ter ligação com algum campo criativo. Permita-se fazer atividades de lazer em áreas diferentes e permita-se também procrastinar de forma criativa. Não importa o quão apegado e dedicado você seja ao projeto que está criando, nunca dedique todo o seu tempo e energia a ele. Divirta-se e faça tarefas que não estejam relacionadas. Permita-se vivenciar novas experiências e fazer coisas diferentes, e você verá o efeito positivo que isso tem na sua criatividade. O próprio autor do livro passou por isso também. Ele resolveu parar de tocar guitarra, algo que ele amava fazer, para focar somente em sua criação artística. Ao fazer isso, Austin começou a se sentir vazio e infeliz, e foi preciso retomar o seu hobby para que esses sentimentos passassem e para que a qualidade de seu trabalho artístico melhorasse novamente. Parte 4. Aproveite o lado bom de não ser conhecido para experimentar e cometer erros, mas vá construindo seu reconhecimento ao compartilhar sua arte com as pessoas. Aproveite enquanto você ainda não foi descoberto pelo mundo. Muitas pessoas querem se tornar famosas e reconhecidas rapidamente, mas é melhor que você não pense assim. Existe uma vantagem muito grande em não ser famoso, especialmente quando você está começando. Uma das melhores partes de ainda não ser reconhecido é a liberdade para cometer erros. Quando seu nome e a sua obra são reconhecidos, as pessoas começam a colocar pressão em você e a criar expectativas em relação ao que você vai criar e à qualidade que a obra terá. Você ouvirá reclamações, críticas e tudo o que você fizer será analisado de forma detalhada. Por outro lado, quando você não é famoso, isso não é um problema. Ninguém sabe o que você está fazendo, então você desfruta de uma grande liberdade. Aproveite esse momento para experimentar coisas novas e cometer quantos erros você quiser, mas almeje que seu trabalho, no final, seja reconhecido. E, felizmente, hoje em dia é fácil fazer isso. Temos a internet e podemos compartilhar as obras que criamos por lá. Você tem a possibilidade de compartilhar o que você quiser com as pessoas, mas tente sempre demonstrar a paixão que você tem por aquilo que faz. Compartilhe seu processo de criação, compartilhe a obra feita, faça com que as pessoas se interessem pelo que você faz e que queiram sempre mais de você. Crie um site, um blog ou uma página em uma mídia social e comece a mostrar o seu trabalho para o mundo. Fazer isso é uma das partes cruciais para ingressar no mundo criativo. Parte 5. Planeje com cuidado seu ambiente de trabalho e não fique preso em um só lugar. Você já parou para pensar que hoje você consegue acessar qualquer obra, de qualquer época e lugar do mundo, sem precisar sair de casa?
Nós temos a internet e esse privilégio que nos permite apreciar e trabalhar no nosso processo artístico apenas olhando para a tela de um computador. Antigamente, para que as pessoas pudessem ter contato com grandes obras de arte, elas precisavam viajar para o Mediterrâneo para apreciar as obras e as estátuas renascentistas. Fique feliz de não precisar fazer isso, mas saiba que é necessário construir seu espaço de trabalho com cuidado para aproveitar o seu potencial criativo ao máximo. Um dos primeiros e talvez mais simples passos para transformar o seu ambiente é estando rodeado por obras dos seus artistas favoritos. Também é preciso ter as ferramentas de criação que você precisa para criar a sua arte. Por exemplo, no meu caso, estar rodeado por livros é sempre motivo de inspiração. Mas, ainda que seu trabalho seja feito no computador, não se esqueça de trabalhar manualmente também. Use as suas mãos. Uma das formas mais eficazes para entrar em contato com a sua criatividade é escrevendo ou rabiscando em cadernos, recortando e colando frases e imagens e pintando ou desenhando à mão. Faça isso e você notará o efeito instantâneo em sua criatividade, pois isso permite que você experimente o processo criativo de uma forma que não conseguiria pelo computador. Para tornar o seu ambiente de trabalho ainda melhor, divida-o em seções. Separe a parte do seu equipamento digital e a parte do trabalho manual. Também se lembre de uma coisa muito importante: não tem problema se você trabalhar de casa, muitos artistas fazem isso. Mas é muito importante sair de casa de vez em quando. Se você ficar muito acomodado onde está, seu trabalho e sua mente vão sofrer com a falta de estímulo e com o tédio. Trabalhe fora de casa, mude-se de cidade, visite outros países. Essas mudanças afetam profundamente a sua percepção de vida e, consequentemente, a sua criatividade e o seu trabalho. Parte 6. Saiba se esquivar da negatividade que você irá encontrar e apreciar os elogios que irá receber. Colocar o seu trabalho na internet é ótimo para o seu futuro como artista, mas também permite que você receba uma grande quantidade de assédio e de críticas. Lembre-se que esse é o lado difícil do seu campo de trabalho, e que você não pode deixar que isso lhe tire da direção correta. Procure criar uma defesa em relação à negatividade que você vai encontrar. Quando você é xingado ou criticado, até mesmo seu fluxo criativo pode ser afetado. Uma das formas de fazer isso é ignorando aquilo que lê. Outra é transformando a negatividade em inspiração. Não perca tempo respondendo às críticas e agressões que você recebe. Um dia que você passa respondendo a alguém que fala maldades de seu trabalho, é um dia a menos que você possui para desenvolver e aprofundar o seu trabalho. Se o seu autocontrole não for suficiente para impedir que você fique bravo com o que lê, encontre uma forma construtiva de lidar com ele. A raiva pode ser uma emoção muito interessante e eficiente para se transformar em trabalho e arte. O autor, por exemplo, gosta de ler, de vez em quando, as críticas que recebe. Isso lhe dá energia para criar e fazer o seu trabalho. É preciso entender que a internet é um território lotado de pessoas negativas, invejosas e idiotas, mas que também é uma ótima fonte para receber elogios e críticas construtivas. Tente focar no feedback positivo que você recebe e lembre-se também de elogiar as pessoas cujo trabalho você admira. Elogiar as pessoas é também uma forma muito boa para ativar o seu processo criativo. Saiba que, além disso, você vai ter um retorno positivo se elogiar as pessoas. Faça uma publicação em seu Facebook ou em seu blog elogiando a arte de alguém que você admira. Você vai ver que isso pode voltar para você de forma muito positiva. É o valioso princípio de que é dando que se recebe. Uma forma de organizar e acentuar os efeitos positivos do elogio é criando uma pasta chamada de arquivo do elogio. Salve ali as coisas boas que as pessoas falam para você, sejam comentários, e-mails ou mensagens sobre o seu trabalho e sobre as suas criações. Quando você estiver triste ou desanimado, dê uma olhada nessa pasta e revigore as suas energias, lembrando que muita gente valoriza e se inspira naquilo que você faz.